E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje na unidade 2, né, começamos a unidade 2 aí em medidas e avaliação, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação preliminar da saúde e a classificação de risco. Esse daí é um passo importante, né, que muitas vezes as pessoas que fazem avaliação física, né, ou trabalham com o exercício físico, se esquecem de fazer. Então é um momento bastante importante, porque a partir daí você cria uma série de fatores importantes que vão lhe dar segurança para o seu trabalho e vão permitir com que você atue de melhor forma é, para que o seu desempenho ali enquanto profissional seja mais cuidadoso e mais acurado ali, mais preciso naquilo que se faz. Então hoje a gente vai tratar disso na aula. Peço que vocês ao final da aula, né, deixem os seus comentários lá na página do YouTube, não só os comentários, né, mas as dúvidas também. Coloquem quais são suas dúvidas, para que eu possa, né, interagir com vocês, para que a gente troque um pouquinho de informações ali. E também leiam um material que eu deixar para vocês lá no Cigará. Então tem um material complementar para vocês consultarem, estudarem, tá? Ele é bastante completo, fonte ali de uma das bibliografias que a gente utiliza bastante, e para que vocês se inteirem aí totalmente do que vai ser tratado, tudo bem? Bom, então bora começar, né, pessoal? Como eu falei para vocês, então, a gente vai ver aqui sobre a avaliação preliminar de saúde e a classificação de risco. O que a gente tem que entender? Antes de a gente fazer a avaliação de aptidão física, antes de qualquer coisa que você for fazer em relação a, vamos testar a aptidão física dessa pessoa, seja em força, flexibilidade, cardiopulmonar, seja lá o que for, ou engajar em um programa de exercícios físicos, é importante que eu entenda qual é o estado atual de saúde dessa pessoa e também qual é o estilo de vida dessa pessoa. Isso daí vai servir para que, primeiro, eu selecione as pessoas que vão ser indicadas para alguns testes, por exemplo, de aptidão física, ou não, né? Vão precisar, de repente, passar antes por um médico, né? Porque ela tem alguma contraindicação, então também serve para que eu identifique essas pessoas que têm alguma contraindicação e que ela precise dessa supervisão médica preliminar antes de fazer o teste ou até mesmo antes de entrar num programa de exercícios físicos, tá? Aí eu identifico sintomas, fatores de risco, a classificação do risco. Isso tudo é bastante importante antes de eu começar qualquer programa de treinamento físico ou antes de eu testar. Obviamente, grande parte das coisas que eu vou falar aqui para vocês se vale mais para a população adulta. E como eu falei para vocês, a nossa intenção aqui é direcionar essa aula, né, medidas de avaliação, muito mais para o público, né, de crianças e jovens, adolescentes ali, né, que é o grande público que nós, professores ali da licenciatura, vocês se formando, né, enquanto professores de licenciatura em educação física, vão atuar, né, com maior frequência. Porém, a gente também pode atuar, por exemplo, no EJA, né, o ensino de jovens e adultos, e aí você vai lidar lá com pessoas que têm idades, né, adultos, às vezes até idosos, né, ou jovens. Então é importante que a gente conheça essa classificação ali dos riscos, né, ou essa avaliação preliminar da saúde. Hoje em dia também, cada vez mais as crianças estão tendo problemas mais cedo, problemas de saúde em relação a coronariopatias, diabetes, né? Geralmente comorbidades associadas à obesidade. Então, a obesidade infantil hoje é um risco preocupante realmente. Ainda mais agora, né? Imagine num momento de pandemia em que estão, né, cada vez mais sem fazer atividades físicas, sem fazer exercícios físicos, né? Então, com um sedentarismo bastante elevado, a forma de se alimentar, né, bastante desregrada. Então, tem uma série de fatores aí que contribuem para essa inércia das crianças hoje em dia e que vai contribuir para que elas desenvolvam uma obesidade e que seja um fator preocupante para a saúde dessas pessoas, tá bom? Então, por isso que a gente vai tratar disso daqui também.
Essa avaliação preliminar da saúde, gente, ela serve principalmente para detectar presença de doenças ou também avaliar a classificação inicial do risco de desenvolver uma doença, principalmente coronopatia coronariana, tá bom? Para avaliar o estado de saúde, né, também são utilizados, né, geralmente o que nós fazemos, primeiro alguns questionários, tem uma série de questionários, né, uma série de fatores que a gente faz, e também podem ser utilizados testes clínicos. Porém, vocês vão ver que o direcionamento para esses testes clínicos vai depender de alguns fatores, né? Se vai precisar de acompanhamento médico ou não. Esses questionários, essa avaliação preliminar, que geralmente a gente chama de anamnese, né? Se faz ali no início, pré-teste ou pré-programa de exercício, ele não precisa de uma intervenção médica, né? A gente tem alguns instrumentos que nos permitem fazer isso. Porém, para eu ir para os testes clínicos não necessariamente só no clínico no sentido de ver qual é a bioquímica do sangue, a pressão arterial, fazer um eletrocardiograma ou um teste de esforço progressivo ou máximo, enfim, né, na esteira ou na bicicleta, seja lá o que for. Mas é importante eu ter esse filtro para eu saber se é necessário que antes ele passe em um médico ou não, tá bom? Bom, em geral, né, para esse fator aí pré-teste, antes de eu começar um teste, né, antes de fazer qualquer intervenção ali no meu aluno, né, a gente chama de anamnese. Então tem algumas etapas, né? Então antes de eu fazer essa prática, eu vou ter que passar alguns questionários, né? O material de estudo de vocês tem uma série de questionários que vocês podem utilizar, são disponíveis aí de domínio público, tá? Mas você também pode montar o seu, se você, por exemplo, tá tratando lá na escola com crianças, adolescentes, que é algo um pouco mais dinâmico, mais rápido, você pode também fazer, tá? Mas lembre-se, ele tem que ser aplicado antes de se fazer o teste em si, ou de se praticar o programa de exercícios em si, né? Ele vai te gerar dados objetivos, né, principalmente por observação, mas também por dados subjetivos, de relato. Então, qual a diferença disso? Os dados objetivos são aqueles que você já tem ali, né, marcado. Você tem isso, você tem aquilo, você já passou por cirurgia, tem alguém na sua família que tem doença coronariana, enfim, isso daí são objetivos, você vai só marcando ali. Mas também tem os subjetivos, que são os relatos dessas pessoas. Então é importante que essas entrevistas elas sejam bastante atentas, né? Geralmente em ambiente tranquilo, né? Que você consiga prestar atenção ali nos sinais verbais e não verbais da pessoa que você está entrevistando ou que você está conversando ali e pegar, né, esses dados subjetivos ali do relato dessas perguntas, tá? Essas perguntas podem ser feitas, hoje em dia se utiliza muito formulários online, né? Elas podem ser feitas por perguntas abertas, fechadas, escala Likert, né? Escala Likert é aquela que você tenha uma afirmação e aí a pessoa concorda ou discorda daquilo, ou concorda muito, ou concorda pouco, discorda muito, discorda pouco, ela vai numerando, né, pontuando isso dali. O ideal é que seja um ambiente bastante tranquilo, sigiloso, né? A pessoa vai falar de coisas ali da vida dela, então é importante que seja um ambiente que ela se sinta confortável para falar isso com você. Quando você for ler esse questionário, se não for, por exemplo, um formulário online que você vai enviar para que ele preencha, né? Se você for ler, que seja uma leitura clara, lenta, de linguagem fácil, né? Então, cuidado. Questionários online, por exemplo, se você coloca linguagem muito técnica, muito rebuscada, com termos muito médicos, por exemplo, lá, ou muito específicos, pode ser que a pessoa não entenda bem. Então lembre-se, toda vez que você vai criar qualquer tipo de questionário, é importante que você se comunique no nível daquela pessoa. Então, se você vai falar para crianças, né, não adianta a linguagem, você tem que se fazer entender. Né? É lógico que você não vai matar aí regras básicas ali, né, do português ou da linguagem um pouco mais formal, mas não adianta ficar colocando coisas muito complicadas que a pessoa vai ler ali e não vai entender.
Então, o seu principal objetivo é se fazer entender. Então, elaborar questionários é uma tarefa bastante difícil. A gente pensa assim, eu vou montar umas perguntas ali e tal. Elaborar questionário, eu digo para vocês, é praticamente uma dissertação de mestrado. Então, não é algo simples. Tem que passar por crivo de pelo menos 2 pesquisadores que sabem daquele tema, que vão analisar, alguém que saiba sobre questões de entrevistas, né, a forma de você tirar algumas informações que às vezes a pessoa não está passando ou não quer passar, enfim. Mas, enfim, né, a questão é essa. Fiquem atentos, né? Leitura clara, linguagem fácil, se for mandar online, né, que seja algo de fácil compreensão, que não deixe, né, margem para dúvidas, porque lembrem-se, né, a gente viu na unidade anterior, se você está coletando dados, esses dados vêm errados, a sua análise vai ser errada. E aí o desfecho disso vai ser totalmente errado, tá bom? E atenção, então, a esses sinais verbais e não verbais. Bom, com isso daí, a gente tem basicamente alguns passos, né, para fazer essa avaliação preliminar da saúde. A primeira delas, gente, é aplicar esse PARQ. O PARQ é o Physical Active Readiness Questionnaire, que seria um questionário para ver qual é a sua prontidão para fazer um teste, né, de esforço ali, ou para entrar em um programa de exercícios físicos, tá? Esse questionário aí, eles são basicamente 7 perguntas que você tem, 7 afirmações, não, na verdade são 7 perguntas mesmo, e essas 7 perguntas, se você marcar uma delas com um sim, você vai ter que ser direcionado para um médico antes que você faça os testes ali ou que entre para o programa de exercícios físicos, tá bom? Outro passo importante que você tem que fazer é essa identificação ali de sinais e sintomas. Então, essa identificação de sinais e sintomas é bastante importante. Então, tem o material de leitura que eu deixei para vocês com uma tabela, né, onde você coloca lá, vai marcando quais são esses sinais e sintomas. Por exemplo, tenho dor no peito, sinto falta de ar, não sei o quê. Tem uma série de fatores ali que você também vai observando e marcando. E da mesma forma, né, nesses sinais e sintomas, né, a gente utiliza, por exemplo, o PARMED 10, né, o PARMED X, né, que eles falam, ou para você ser liberado para o teste sem precisar de supervisão médica, ou então, né, se você marcar qualquer um daqueles itenzinhos ali nos sinais e sintomas, você tem que ser direcionado primeiro para um médico antes de fazer esses testes de esforço, né, máximo ou submáximo, ou também para entrar num programa de exercícios físicos. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho em relação a máximo, submáximo, essas intensidades, tá bom? Bom, outra questão que é importante aqui, né, é você ver qual é o risco coronariano. Então, fatores de risco coronariano. Então, ali você pega, por exemplo, classificação de pressão arterial, classificação de colesterol total, HDL, LDL, tem uma série de fatores ali, né? Vocês também vão ter no material de leitura, né, isso daí, que a pessoa vai marcando ali. E é a partir disso daí que você faz a classificação de risco. Então tem baixo, moderado ou alto risco. A gente vai identificar, né, quando ele é baixo, quando ele é moderado, quando ele é alto risco. Então isso daí varia um pouquinho. Segundo o American College of Sports Medicine, num posicionamento dele de 2010, ele diz o seguinte: a pessoa é baixo risco se ela é assintomática, ou seja, não tem sinal e sintoma nenhum, né? E marcou no máximo um fator de risco, né? No caso ali de risco coronariano. Então foi até um fator e é assintomático, é baixo risco. E aí o desfecho, direcionamento para a prática de exercícios físicos ou para testes máximos, submáximos, não precisa supervisão. Ele é considerado como risco moderado se ele apresenta pelo menos dois ou mais fatores de risco. Eu tenho 2 fatores de risco aqui ou mais, então ele é classificado como moderado. E ele é risco alto se ele apresenta pelo menos um sinal ou sintoma. Então não confundam, tá? É o que a gente chama de fator de risco com sinais e sintomas.
fatores de risco eu identifico, por exemplo, é fumante, tem a pressão arterial assim assado, isso são fatores de risco. Agora, se ele tem sinais e sintomas ou se ele já tem alguma doença pré-estabelecida e conhecida, aí ele já é risco alto, tá? Aí são sinais e sintomas. Bom, em relação a essa questão de risco baixo, moderado e alto, é importante falar que nesses fatores de risco existe uma questão que deve ser bastante observada, que é em relação ao HDL colesterol HDL, o High Density Lipoprotein, né? Aquele de alta densidade, aquele que o pessoal chama de colesterol bom, né? Os valores normais de colesterol HDL é maior ou igual a 40, tá? Agora, se a pessoa apresenta esse HDL maior ou igual a 60, isso tira um fator de risco, ou seja, um fator positivo, um fator cardioprotetor. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que se você fez lá, aplicou o questionário, né, para ver o fator de risco, ele marcou lá 2 fatores de risco importantes ali. Dois fatores de risco, se ele marcar 2, 3, né, mas marcou 2 ali. 2 ou mais, ele é considerado como moderado, risco moderado. Porém, você foi lá e viu que o HDL dele é maior ou igual a 60. Aí você tira 1. E aí ele fica só como um fator de risco. E aí ele vai para risco baixo. Então prestem atenção nisso daí, que isso daí confunde bastante o pessoal. Tá bom? Bom, além disso, a gente ainda tem, né, outros passos, né, que é importante. Você vê o histórico médico dessa pessoa. Familiar, por exemplo, né? Como é que tá lá os seus pais, né? Você vai fazer um inventário. A gente tem também um tipo de questionário para isso que vai ser disponibilizado no material de leitura para vocês. Tem alguém que já teve infarto na família? Como é que é? Você já fez alguma cirurgia? Você já passou por alguma doença? Você tem alguma doença pré-estabelecida? Então, isso tudo aí vai contribuir aí na hora de fazer o seu histórico médico, né? De se saber qual que é o histórico médico que você tem. Bom, além disso, é importante eu dar uma olhada no estilo de vida da pessoa. Então, o que essa pessoa faz? Isso daí vai me ajudar até mesmo para auxiliar que essa pessoa se mantenha no programa de exercícios físicos, por exemplo. Né? E eu consigo perceber ali, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer tal tipo de atividade, ou eu sou muito sedentário, eu não como frutas ou verduras, eu só tenho uma alimentação assim, essa. Então é importante você fazer um levantamento desse estilo de vida da pessoa. Com esse levantamento, você já começa a ter um direcionamento ali de coisas que você tem que melhorar, né? Que tem que atacar ali para que consiga desenvolver melhor esse programa, né, ou esses testes aí que você vai fazer, tá bom? E por fim, gente, lembrem-se, sempre termo de consentimento. Então a pessoa, né, você tem que dar o termo de consentimento dela para ela, bastante claro, né? Lembra quando eu falei lá na anamnese, né? Falando, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito, quais são os testes que a pessoa vai fazer, o que não vai fazer, enfim. Mas deixe de forma bastante clara para que ela leia, entenda e assine, dando o consentimento dela para que você faça isso. Isso daí é um elemento de proteção para a sua conduta profissional. Tá? Se ele for menor de idade, aí você vai ter que pegar um termo de assentimento. Então, esse termo de assentimento é para pessoas menores de idade, então você vai dar lá o pai ou o responsável, né, os pais, né, a mãe, seja lá quem for, o responsável pelaquela criança vai ter que assinar e a própria criança também vai ter que assinar o termo de consentimento, né, menor de idade, né, essas pessoas assim. Então, é importante que vocês se resguardem, né? Vou fazer um teste físico, estou fazendo alguma coisa, é importante que vocês se resguardem nesse sentido, tá bom? Como eu falei para vocês, na escola isso não é tão convencional. Mas se você fizer, você tira um peso aí de possíveis problemas que você possa vir a ter. E como a gente na escola é muito fácil da gente fazer testes, né? Então eu sugiro muito que vocês adotem isso. Principalmente quando a gente vai fazer a avaliação diagnóstica, formativa e somativa.
Então começou o semestre, avaliação diagnóstica, no meio do semestre ali, ou umas 2 vezes ali, a avaliação formativa, e no final a somativa para você comparar, né, a evolução do que aconteceu ali. Mas já pega isso lá no início, começou o semestre, os alunos já vão lá, já levam para casa, ó pai, o professor vai fazer tais testes com a gente, e aí vocês vão ver que os testes, né, feitos em escola são testes mais simples também, né? É teste de impulsão vertical, é teste de corrida de tantos metros, mas lembrem-se, né? Cada vez mais estamos lidando com crianças que são doentes, né? Doentes no sentido de ter comorbidades, né? Associadas à obesidade, como eu já falei para vocês, né? É comum a gente ter crianças diabéticas, é comum a gente ter crianças hipertensas hoje em dia, então é importante a gente estar atento a isso tudo aí. Isso dá uma salvaguarda aí para a sua atuação profissional, tá bom? Bom, agora, como eu falei para vocês, a gente tem esses testes, né, iniciais, que são feitos por meios de questionário, né, essas coisas que eu falei para vocês, que isso daí não requer, né, que ele seja direcionado para um médico, mas a gente tem os testes clínicos. E esses testes clínicos, né, para que a pessoa possa fazer sem ser direcionada para algum médico, ele tem algumas circunstâncias. Então, por exemplo, no parquet, falei para vocês lá, marcou um ali das 7 perguntas no parquet, antes de fazer esses testes clínicos ali, ele vai ter que ir ao médico, né, e ver se ele vai ter a liberação ou não, ou se ele vai ter que fazer o teste supervisionado por um médico, ou se o programa de exercícios dele vai ter que ter acompanhamento médico, enfim, né? Mas alguns fatores são fundamentais aqui e carecem de encaminhamento médico independente de qualquer coisa, tá? Dentre eles, primeiro, se for homem com mais de 45 anos e mulher com mais de 55 anos e não praticam exercícios físicos, não tem histórico de exercício físico, nada disso, é interessante que você direcione essas pessoas para um médico, para uma liberação antes de se fazer esses testes de esforço ou antes de entrar num programa de exercícios físicos de moderada a alta intensidade, tá? Outra coisa, se naqueles testes iniciais ali, 2 ou mais fatores de risco foram marcados ali. Lembre-se da questão do HDL colesterol, tá, pessoal? Se marcou HDL, se lembre de reduzir um dos fatores de risco. Mas vamos supor que mesmo assim ele marcou 3 fatores de risco e o HDL estava dele, beleza. Tirou um, continuou 2 fatores de risco. Então, nesse caso, ele vai ter que ser direcionado para um médico primeiro, tá? Sinais ou sintomas, aí é um só. Dentro daquele, vocês vão ver no quadro lá, né? São muitos, né? Marcou qualquer um daqueles sinais e sintomas ali, médico primeiro antes de fazer isso. Ou se ele já tem alguma doença coronariana ou pulmonar, né, já conhecida. Também é comum, tá, pessoal? Pessoas, por exemplo, com AIDS, né, eles têm que ser direcionados primeiro para esses testes clínicos. Pessoas com hepatite também tem que ser para teste clínico, não, desculpa, para o médico, né? Tem que ser direcionado primeiro para o médico. Pessoas com AIDS, pessoas com hepatite, uma série de doenças ali, né, que são importantes que tenha que passar por um médico antes que se faça esses programas ou esses testes, tá bom? É importante também nesses testes clínicos, às vezes a gente recebe, como eu falei para vocês, na escola isso não é muito comum, mas dependendo do ambiente que você esteja trabalhando, é comum a pessoa até trazer alguns testes para vocês, por exemplo, de pressão arterial ou de parâmetros bioquímicos ali no sangue, né? Então tem uma série de fatores que são considerados normais, ou de colesterol, enfim e tal, né? E que é importante você saber, né? Até mesmo para poder prescrever melhor. Por exemplo, no perfil bioquímico, né? A glicose normal é em torno ali de 60 a 109. Então, se ele está abaixo disso ou acima disso, já é um fator para te chamar a atenção. Triglicerídeos, né? Tem que ser menor que 150. Então, se estiver acima disso, já chama atenção. Colesterol total. E aí, o colesterol total, lembrem-se de levar em consideração também, ó, como colocou lá, o HDL e o LDL. O HDL acima de 40, maior que 40, tá ok.
Se o HDL está abaixo de 40, pessoal, é um indicador, inclusive, que essa pessoa precisa fazer mais exercícios físicos, porque um dos fatores que aumenta o HDL é o exercício físico, além de alguns oleaginosas, né, por exemplo, azeite também, né, essas coisas assim ajudam a subir o HDL. Mas a prática de exercícios físicos, principalmente aeróbicos de intensidade ali, eles são importantes para aumentar o HDL. Então é importante vocês conhecerem alguns parâmetros aí, né, na hora de fazer aquela leitura. Geralmente isso vem do médico e tal, né, mas é interessante. A pressão arterial também é importante que vocês saibam bastante, tá? Todo mundo sabe, né? A pressão arterial de repouso, dita como normal, é menor do que 120 para sistólica e menor do que 80 para diastólica. Isso é o parâmetro que nós dizemos ser normal. Isso aí é de milímetros de mercúrio, né, pessoal? Então, é o famoso 12 por 8. Na verdade, tem que ser menor do que 12 por 8, né? Tem que ser 11,9, 7,9, por exemplo. Ou, na verdade, 119 por 79, é 120 por 80 ali. A gente que tem mania de falar 12 por 8 e tal, mas na verdade é 120 por 80. Bom, isso seria uma pressão arterial normal. A gente diz que a pessoa é pré-hipertensa se ele está de 120 a 139 de sistólica para 80 a 89 de diastólica. Isso daí como é identificado? Se essa medida é feita, é lógico, sempre em repouso, tá, pessoal? E aí repouso mesmo, em ambiente tranquilo, né, temperatura não muito alta nem muito baixa, porque esses fatores todos interferem na nossa pressão arterial, e medidos pelo menos em 2 vezes no mesmo dia em condições diferentes, em momentos diferentes. Né? Então vamos supor, eu fui aqui pela manhã e fiz o teste de pressão arterial e deu lá 130. E o 130 por 85, digamos assim. E aí depois eu fiz um outro dia, no outro momento lá mais à tarde, deu 132 por 87. Então isso daí já mostra que eu estou no estado pré-hipertenso. Isso é doença? Pré-hipertenso é doença? Não. Mas já está te mostrando que você tem grandes chances de vir a desenvolver hipertensão ao longo da vida. E aí já te direcionar, o que tem que fazer? Mais exercícios aeróbicos, até mesmo treinamento de força, né? Mas principalmente exercícios aeróbicos. Tem que melhorar a sua alimentação, diminuir o sal, né? Ou seja, uma série de fatores. Passou de 140, tá, pessoal? Por 90 já é hipertenso. E se você tiver mais do que 160 por 100, você já é hipertenso do tipo 2, né? Hipertensão mais grave, digamos assim, que você precisa de mais atenção. Um fator, por exemplo, que para você não fazer exercício, né? Isso daí é uma dúvida às vezes comum em pessoas que trabalham no meio de exercícios físicos e tal e vão atender os clientes ou as pessoas, né? Ou os alunos, ou seja lá quem for. Se a pessoa chegar com a pressão 200 por 110, né? Já é fator para não se fazer exercício físico e procurar um médico realmente. Ela não pode fazer exercício físico ou teste físico, qualquer coisa, tá? Seria o 20% por 11, né, por exemplo. Então isso daí já é um estado preocupante ali que tem que ser levado em consideração. Então estou passando para vocês aqui alguns parâmetros, né? Existem muito mais do que isso, né? Se a gente for olhar, né, numa avaliação completa de perfil bioquímico, mas alguns mais comuns ali que às vezes as pessoas vão chegar para vocês e perguntar, tá bom? Bom, além disso, então agora a gente vai ver alguns testes adicionais, né? Além de fazer aquilo ali, a gente pode fazer alguns testes adicionais ou receber, né, a indicação de testes adicionais, principalmente se a pessoa já tem alguma cardiopatia coronariana, tá? Tem cardiopatia coronariana e quer entrar em programas de exercícios físicos, ela vai ter que fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma também, né? Vai ter que fazer um teste de esforço progressivo e vai ter que fazer, né, acompanhamento, né, isso tudo ao mesmo tempo, né, da pressão arterial e da frequência cardíaca. Por que isso é importante? Porque para algumas doenças coronarianas, você medir esses fatores como, por exemplo, de pressão arterial, de frequência cardíaca ou até mesmo o ECG, ele não se mostra nas condições de repouso. Você precisa entrar
em estado de exercício físico, né? Seja máximo ou submáximo. No caso ali, progressivo ele é máximo, tá? Mas ele pode ser submáximo também progressivo. Bom, nesse caso, é importante que ele faça isso para você ver o comportamento do coração. E aí, ali você consegue identificar algumas cardiopatias coronarianas que, se fosse feito em repouso, você de repente não conseguiria. Obviamente, para isso, é importante que tenha o acompanhamento médico ali, né? O médico esteja acompanhando na maioria dos casos, tá bom? Aqui eu coloco para vocês uma tabela, né, que ele mostra em relação à sua classificação. Lembra que a gente falou das classificações de risco, né? Então, vê se é risco baixo, moderado ou alto, para a gente saber se precisa ou não desse acompanhamento médico, tá? Então, aqui embaixo no rodapé ali da tabela, você tem o 0, que indica que não é necessário, né, o acompanhamento médico, e onde tem o maisinho indica que é recomendado que seja feito o acompanhamento médico. Então, por exemplo, na primeira parte ali de cima, as duas linhas iniciais da tabela, em relação a exame médico e teste de esforço, recomendado antes de participar de programas de exercício moderado. O que é exercício moderado? Exercícios que variam de 3 a 6 METs. METs é equivalente metabólico, né? Para quem já fez fisiologia do exercício sabe do que se trata, mas é uma maneira de você medir a intensidade do exercício, ou exercícios feitos a 40% a 60% do VO2 máximo, que vai ali mais ou menos a 50, 70 e poucos por cento da frequência cardíaca máxima. Isso dali é exercício moderado. Muito bem. Se você é risco básico, você não precisa de exame médico para fazer nem exercício moderado, nem exercício vigoroso. Tá? Então, eu sou risco baixo. Já viram lá a classificação, o que te classifica como risco baixo. Aí você vai ver, vai precisar ali de exame médico antes? Não. Se você é classificado como moderado, você não precisa de exame médico se você estiver fazendo exercício moderado, tá? Agora, se você vai fazer exercício vigoroso ou testes, né, vigorosos ali, testes máximos, aí você vai precisar antes passar pelo médico. Agora, se você é risco alto, independente se o teste ou o exercício, né, vai ser moderado ou vai ser vigoroso, você precisa primeiro passar por um médico, tá? E embaixo a gente fala da supervisão médica, ou seja, ter um médico presente ali na hora que estiver sendo feito o teste de esforço, tá? Se o teste é submáximo ou máximo, se a pessoa é risco baixo, não precisa de ter um médico ali com você na hora de testar. Se a pessoa é risco moderado, o teste submáximo não precisa, mas o teste máximo precisa de um médico ali com você supervisionando. E se ele é risco alto, precisa do médico supervisionando, independente se ele é teste máximo ou submáximo. Tá bom, pessoal? Bom, eu trouxe essas questões aqui para vocês, para que vocês fiquem atentos, né, a essa importância, né, que muitas vezes a gente não dá a esses testes, não é a forma como se faz esses testes. Então, fiquem atentos a isso daí, sempre que forem conduzir testes ou exercícios físicos, programas de exercícios físicos, por mais que a gente esteja pensando na escola, geralmente crianças e adolescentes, né? Mas fiquem atentos a isso, porque além de salvaguardar você enquanto profissional, pode proteger a vida das pessoas, né? Então, a nossa intenção é melhorar a vida das pessoas através do exercício físico ou da atividade física. E a gente tem que ter esse tipo de cuidado quando a gente trata com o público, né? Então, é muito comum que nós tenhamos que fazer esses testes, né? Para a gente ver o estado inicial da pessoa, para ver a evolução e tal, mas às vezes a gente não se preocupa se essa pessoa já está vindo com alguma coisa e quando a gente faz o teste, isso desencadeia um problema muito maior, tá bom? Recomendo fortemente que vocês leiam o material de leitura que eu deixei lá para vocês no Siga A. Esse material de leitura ele complementa bastante essa aula aqui, tá bom? E depois eu vou deixar uma atividade para que vocês façam umas perguntas, né? Ou no formato de quiz ali no Socrative, ou de alguma outra forma para que vocês façam essa avaliação diagnóstica e essa formativa principalmente aí, vá acompanhando, né, o quanto que você está entendendo da aula, tá bom, pessoal? Não se esqueçam, deixem seus comentários lá ao final. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Valeu!